E vamos para a nossa linha de redação. Hoje nós vamos falar da competência 4, né? Aquela competência que eu cobro tanto vocês quando estou corrigindo o texto. Bom, a competência 4, ela vai avaliar se você, enquanto estudante do ensino médio, consegue demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que é isso? Trocando em miúdos, os elementos coesivos, né? Quando eu coloco lá na sua redação, aumente o repertório do elemento coesivo. É isso aqui. É para que você aumente sua nota na competência 4. Tá bom? O texto do Enem, você só pode ter aí no máximo 30 linhas, né? Então, um texto curto que você precisa dizer tudo o que você sabe, tudo o que você pensa a respeito do assunto, do tema que eles propuseram. O avaliador do Enem, ele vai verificar duas coisinhas na sua competência 4. Se você usa adequadamente o elemento coesivo, o pronome, a conjunção, né? E se você conhece muitos, ou você só conhece o porquê, o que, né? O portanto. Então, quanto mais você conhecer, melhor vai ser. Porém, note a adequação. Não adianta você colocar lá uma palavra bonita que você não sabe o significado. Ou ela ser errada, né? Está no lugar errado. Ser um portanto e, na verdade, seria um no entanto. Ou você colocar um no entanto e ser um portanto. Tá bom? É importante ter um número diversificado e adequado de elementos coesivos. Né? A coesão textual é trabalhada nessa competência 4. E aí, ela diz respeito à ligação, aos elos que se estabelecem para construir. É como se fosse uma coxinha de retalhos, e aí você vai juntando todos os retalhos para construir um todo, certo? É como se fosse o elo de cada parte que constrói a corrente de uma bicicleta, por exemplo, né? Então, essas palavrinhas fazem a ligação, é o que a gente chama de elemento coesivo, tá bom? Essa coesão, ela pode ser referencial ou ela pode ser sequencial. No material que eu coloquei aí em PDF para vocês, tá bem detalhado o que é, né? Mas, a grosso modo, a coesão referencial é quando você referencia algo que já foi dito no texto. Então, para não repetir uma expressão, uma palavra que foi dita no parágrafo anterior, ou no período anterior, você utiliza um pronome, um esse, aquele, né? Aquilo que foi dito. Então, para referenciar algo que já foi dito anteriormente, que já foi exposto. Tá? Enquanto que a coesão sequencial, ela trabalha com a sequência do texto, a continuidade. O texto é uma continuação, tem começo, meio e fim. E aí ele vai verificar se isso está corretamente ligado, tá bom? Os aspectos avaliados na competência 4, basicamente, são esses. A estruturação do parágrafo, né? Muitos alunos ainda me perguntam, Elisângela, ele precisa ter parágrafo? Claro, todo texto tem parágrafo. O parágrafo é aquele bloco de texto de 7, 8, 9 linhas que você vai fazer. Normalmente seu texto tem 4, né? Mas nada impede que seja em 3, que seja em 5. Vocês que sabem, que contém os argumentos que você pensa a respeito do texto, do tema, certo? A estrutura dos períodos, né? Se você constrói os períodos adequadamente, se faz a construção sintática adequadamente dos períodos, né? Que são as orações, as frases que constroem o parágrafo. Se você não repete, como eu já falei, da referenciação, né? Que é quando você utiliza palavras para referenciar algo que já foi dito. A coesão e coerência, trabalhar esse conceito aí, essa diferençazinha. A coesão é essa ligação que o texto tem, enquanto que a coerência são os sentidos. O texto faz sentido? Então, o meu tema é sobre aborto. E eu passei o primeiro, segundo, terceiro parágrafo defendendo que o aborto não deve ser legalizado. Eu sou contra o aborto, né?
acho que é tirar a vida de um ser humaninho e tal, mas lá na proposta eu digo que não tendo mais argumentos, o jeito é legalizar. Então, estou sendo incoerente com aquilo que eu falei durante todo o texto, tá? E aí a gente tem os elementos intra e interparagrafado, que eu vou falar lá na frente. Já acabei explicando isso para vocês na sala, mas eu vou detalhar ali na frente. Eu quero mostrar a vocês os níveis de competência, que eu retirei lá da cartilha do Enem, ó. Eles avaliam isso aqui. O seu texto articula bem as partes do texto e apresenta um repertório diversificado de elementos coesivos? Se ele apresenta, você vai receber 200 pontos. Se ele não articula bem, aí sua nota vem caindo, certo? O elemento intraparagrafal, eu já expliquei, que é quando você estabelece relações dentro do mesmo parágrafo, para ligar os períodos do texto, e o interparagrafal é fora entre um parágrafo e outro. Então, para ligar o segundo parágrafo ao terceiro, o segundo ao primeiro, eu me utilizo de elementos coesivos, né? Palavrinhas que vão fazer esse trabalho de ligar o meu texto, tá bom? Vamos analisar esse texto aqui, ó. Essa é uma figura que mostra um texto. Então, em azul, a gente tem os elementos que seriam intraparagrafais, né? Para você ligar as ideias que estão dentro do mesmo período, embora, isso, assim, ó, deficiente auditivo, para não repetir a palavra surdo, que já foi dito, né? Enquanto que em rosa estão os elementos interparagrafais. Aqui iniciando o parágrafo, né? A gente pode perceber, pessoal, que os elementos, os recursos coesivos, eles estão na superfície do texto. A gente bate o olho e já analisa se você tem muitos elementos coesivos ou se tem pouco. Aí, com a leitura do texto, o avaliador vai verificar se eles estão adequados. Então, são recursos que estão na superfície do texto, como a gente fala, certo? Só lembrando, não é apenas inserir a palavra dentro ou no início do parágrafo, mas é aplicar ela adequadamente, certo? Para garantir a coesão textual, você deve observar esses princípios aqui: estruturação de parágrafo, estruturação de período e referenciação, certo? Evite uma sequência justaposta de palavras sem articulação, só joga as palavras lá, né? Uma ausência total de parágrafos na construção do texto, o emprego de conector que não estabeleça relação lógica, então é a inadequação, ou a repetição, ou a substituição inadequada dessas palavras. Por exemplo, nesse texto aqui, ó, na sociedade contemporânea, os desafios para os deficientes auditivos vêm se agravando nos mercados de trabalho e nas escolas brasileiras. Contudo, a dificuldade de pessoas especiais ingressarem em um emprego são altas por conta de preconceitos. Vamos observar essa palavrinha, contudo. Você acha que essa palavra foi usada adequadamente? Ele está falando, na sociedade contemporânea, os desafios para os deficientes vêm se agravando. Contudo, a dificuldade de pessoas ingressarem ainda é alta. Então, o contudo é uma palavra que estabelece uma relação de oposição. Aqui, na verdade, ele queria ou uma relação de adição ou de conclusão, né, de explicação, que é o caso, certo? Outra aqui, que ele usou apesar das, né, mas que na verdade é além das dificuldades. Com materiais escolares, crianças surdas também possuem dificuldades para se relacionar. Seria um elemento interparagrafal se ele não estivesse inadequado, né? Então, é preciso a gente olhar isso. Vamos observar a repetição, ó. A gente percebe aqui como eles repetem, né? E aí, no final da apostila do TD que eu preparei para vocês, eu coloco
duas tabelinhas. Essa aqui, que apresenta funções dos operadores argumentativos, que é quando ele tem essa função de articular, não apenas de ligar, mas de articular o texto, né? E esse quadro que vocês já conhecem, já tem salvo, tá bom? Então, a gente vai voltar a falar sobre o assunto, mas você tem que observar a adequação e a inadequação do texto, né? Se a palavra que você usou está adequada e se ela está sendo repetida, porque se ela estiver sendo repetida, você tem que ir e substituir, colocar um sinônimo, uma palavra assim, tá bom? Elisângela, eu não conheço muita palavra, como é que eu vou fazer? Com leitura. A leitura é a chave para que você aumente o seu repertório vocabular. Então, é preciso que vocês leiam mais e que vocês treinem, né? A gente só consegue isso se for treinando, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima.